Olá, muito boa noite para você. Hoje é sexta-feira, dia 18 de março. Seja muito bem-vindo ao resumo da semana do nosso Alba Notícias. A partir de agora, você vai conferir os assuntos mais relevantes que abordamos aqui no nosso telejornal nos últimos dias. Acompanhe. Muito bem, a gente começou a semana falando da crise nas obras sociais Irmã Dulce. A Oside enfrenta hoje a pior crise financeira desde a sua fundação há 63 anos. O local, que realiza por ano de forma gratuita mais de 23 mil cirurgias, além de outros 3,5 milhões de procedimentos ambulatoriais, pode fechar as portas. A Oside declarou ter uma dívida de 24 milhões de reais, valor que ainda pode ser acrescido em outros 20 milhões até o final do exercício de 2022, resultando aí em um déficit acumulado na ordem de 44 milhões de reais. Vamos saber mais na reportagem de Miriam Neri. Antônio se tornou paciente das obras sociais Irmã Dulce há 20 anos. Depois de idas e vindas com diversas dores pelo corpo, tempo depois e após uma série de procedimentos médicos, o diagnóstico hérnia. Hoje ele aguarda só a cirurgia. E procurei o atendimento médico aqui, fui muito bem atendido, entendeu? Imediatamente o cirurgião me encaminhou para fazer os determinados exames aos quais necessita para a cirurgia. Graças a Deus fiz os exames. E hoje eu estou prestes agora a fazer a cirurgia. Com um quadro amplo de especialistas em diversas áreas da medicina, os pacientes atendidos pela Oside vêm de diversas partes do estado, a grande maioria aqui mesmo de Salvador. Segundo a direção das obras sociais Irmã Dulce, a instituição realiza 3 milhões e 500 mil procedimentos ambulatoriais por ano e chega a atender 2 mil pessoas por dia. Mas atualmente as obras sociais Irmã Dulce enfrentam a pior crise financeira da história da instituição. São 24 milhões de reais em dívidas, mas até o fim do ano esse valor pode dobrar. Essa gestora de saúde da Oside revela o que vem sendo feito para driblar a situação. Nós já trabalhamos num ritmo de economia mesmo, de tentar fazer o máximo com o mínimo, mas só que esse pouco, como estão dizendo, está muito pouco, né? Está pouco demais. Então a gente tenta economizar energia, economizar água, nada é menosprezado. A gente não pode pensar em nada, não vou economizar isso porque isso é pouco, não, tudo. Enquanto isso, seu Antônio fala da tristeza em ver a instituição passar por esse momento difícil, principalmente porque muitos pacientes, assim como ele, precisam de um atendimento médico e não têm como pagar. É triste, porque atinge toda a população soteropolitana e adjacência, em geral, toda a Bahia, porque é um hospital que atinge as prefeituras, e no geral, a toda a população da Bahia, e é uma situação que não era para estar acontecendo. Também no início da semana mostramos a homenagem póstuma prestada pela Associação Baiana de Imprensa, ABI, ao jornalista, escritor, político e advogado Cosme de Farias. O ato comemorativo aconteceu no auditório Samuel Celestino, que fica na ABI, localizada na Praça da Sé, aqui em Salvador. Vamos rever a reportagem de Patrícia Oliveira. Cosme de Farias, o anjo da guarda dos excluídos. Esse foi o título da primeira de muitas homenagens que serão feitas neste mês de março por várias instituições para lembrar os 50 anos da morte do jornalista e advogado baiano. Durante a solenidade, jornalistas, amigos e familiares falaram sobre aquele que também foi conhecido como o advogado dos pobres. Cosme de Farias foi uma vida inteira dedicada à defesa daqueles que não tinham absolutamente nada, daqueles para os quais a sociedade não olhava e os governos simplesmente não enxergavam. Ele se dedicou a vida inteira à defesa dessas pessoas, a lutar contra o analfabetismo, contra as injustiças sociais. É um nome da história, dos melhores capítulos, eu acho, da história da Bahia.
Cosme de Farias nasceu no dia 2 de abril de 1875, no bairro de São Tomé de Paripe, aqui em Salvador. Como jornalista, atuou em vários periódicos. Foi um dos fundadores e diretor da ABI. Foi funcionário público, vereador por 4 mandatos e deputado estadual por 5 vezes. Ele chegou, inclusive, a ser deportado na Bahia, né, preso em 1924, durante o governo de Góes Calmon. Aplicaram nele a lei o que seria a Lei de Segurança Nacional, mas naquele tempo era a Lei de Estado de Sítio, né? E ele foi preso, foi deportado para o Rio de Janeiro. E depois, em 1930, no mesmo ano que foi fundada a ABI, ele foi preso acusado de ser um dos promotores do motim que teve no dia 3 de outubro, quando estourou a Revolução de Getúlio Vargas, né? A doutora em História e jornalista Mônica Celestino abriu o evento com a palestra O Jornalista Cosme de Farias. A pesquisadora fez uma apresentação de trechos da dissertação de mestrado dela, que deu origem à primeira biografia já publicada sobre o homenageado. O Major Cosme é uma figura ímpica porque ele pauta toda a sua trajetória, toda a sua vida para assistir ao outro. Antes mesmo da gente falar de Declaração dos Direitos Humanos, antes de existir Defensoria Pública, ele fazia isso em favor da população de Salvador, e muitos do interior também vinham para a capital e eram acolhidos por ele. Cosme de Farias não teve filhos biológicos, mas dedicou amor a alguns filhos que adotou ao longo da vida. Creuza Carqueja é neta do poeta. Foi assim, um baluarte de tudo que possa se fazer ou dizer hoje para ajudar os mais desfavorecidos. Uma pessoa dulcíssima, sabe, aquela pessoa carinhosa, uma pessoa, por mais que ele fosse um homem importante, um jurista tão importante, um jornalista tão importante, ele se preocupava em sempre lhe deixar falar com você para você se sentir na altura dele. Sabe, aquela coisa de dividir o que ele sabia, de dividir o que ele podia. Então, só tenho a agradecer ter tido a felicidade de fazer parte da vida desse homem. E vamos falar de projeto de lei. O deputado estadual Robinho apresentou aqui na Alba uma proposta que solicita a disponibilização de acesso no portal da Delegacia de Polícia Virtual da Bahia para o registro de ocorrências relacionadas a crimes cometidos contra o agronegócio. A repórter Fernanda Dourado conversou com o parlamentar. Estamos com o deputado estadual Robinho, que quer criar uma delegacia virtual para combater os crimes aos homens do campo. Deputado, fala como surgiu essa iniciativa para a gente. Olha, na conversa do dia a dia que a gente tem com os produtores rurais, com as pessoas que estão lá no campo, e você sabe que existe muito crime no campo, e a dificuldade das pessoas fazer uma ocorrência, né? Então hoje, como a rede social, internet, toda propriedade rural tem um Wi-Fi, né? Praticamente toda, né? Então, através, você tem uma máquina, um trator, um implemento, uma casa que foi arrombada, uma produção agrícola que tem lá um estoque, foi lá roubar o estoque de produção agrícola, ou de feijão, ou de soja, ou de milho, qualquer coisa que foi feito, um assalto, um roubo no campo. A proposta é criar uma delegacia virtual, que é custo praticamente barato, não precisa de abrir uma delegacia, ter ali um delegado, ter um corpo de funcionários para receber esse boletim de ocorrência. Então, virtualmente, você, através do celular ou do seu computador, você pode fazer uma denúncia, e aí essa denúncia vai para as Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, para abordar qualquer carga ou de produção agrícola, ou de maquinário, ou de máquinas. Então, essa é a intenção, facilitar a denúncia, combater o crime no campo, que são pessoas que têm alavancado a economia desse país. Então, visando isso, pensando nisso, na segurança do homem do campo, é que nós estamos fazendo essa proposta, esse projeto de lei para que dê segurança e estabilidade ao homem do campo. Deputado, fala para a gente como está a tramitação. É uma indicação, é isso? É um projeto de lei.
nós protocolamos o projeto de lei, vai passar pelas comissões para chegar até o plenário de votação. Então, é um trâmite que passa aí pela Comissão de Constituição e Justiça, né, pela Comissão de Agricultura, depois ela vai para plenário. Então, ela é uma ideia que surgiu agora, uma ideia nova, onde já tem uns 30 dias que nós protocolamos. Vamos acompanhar de perto para que... Não tem custo para o Estado, né? Não tem custo. A questão hoje da informática é uma coisa no dia a dia. Toda delegacia tem computador, toda delegacia. Então, através do celular, através da internet, ele pode fazer uma denúncia. Enfim, esse projeto de lei, para dar mais segurança, procurar dar tranquilidade ao homem no campo, fixar mais o homem no campo. E a vida no campo é mais tranquila, mais segura, e a produção do Brasil está no campo. A economia brasileira era baseada na indústria e está indo para o campo, para produtor rural. Então, acreditando nisso, apoiando esse produtor rural, esse segmento da economia, é que nós estamos protocolando esse projeto de lei visando dar apoio, suporte, segurança e tranquilidade para o homem do campo. Obrigada, deputado. Eu agradeço a atenção, bom trabalho e que Deus abençoe todos nós. Amém. Fernanda Dourado para o Alba Notícias. No próximo bloco, a mesa diretora da ALBA define o retorno das atividades 100% presenciais para o mês de abril. E ainda tem as informações sobre o projeto de lei do deputado Zó, que prevê punição com multa para servidores que apresentem comportamento discriminatório em relação a pessoas LGBTQIA+. O intervalo é rapidinho. O resumo da semana do ALBA Notícias volta já. Estamos de volta com o resumo da semana do nosso ALBA Notícias. E para abrir este bloco, a gente vai falar que na última quarta-feira, a Assembleia Legislativa da Bahia promoveu uma audiência pública para debater a atual situação da pandemia da Covid-19 aqui no estado. Vamos ver o que foi discutido na reportagem de Miriam Neri. Durante a reunião de forma híbrida, a secretária estadual de Saúde, Adélia Pinheiro, fez uma explanação detalhada sobre o cenário atual da pandemia aqui no estado. Um dos pontos abordados foi em relação aos números de mortes no mundo, que já ultrapassa 6 bilhões, sendo que aproximadamente 656 mil foram aqui no Brasil. Já a Bahia ultrapassa 29 mil. Diante desse cenário, a secretária reforçou ainda que não é o momento de retirar as máscaras. Não há, deputado, um indicador, um modelo matemático que nos permita com segurança. O que há é o acompanhamento, o monitoramento diário e a projeção de possibilidades, sempre tendo a abertura de poder voltar atrás, mas sempre pensando que uma flexibilização precoce pode repercutir em aumento de pessoas doentes e aumento de morte. Para o presidente da Comissão Especial para Avaliação dos Impactos da Pandemia da Covid-19 da Assembleia Legislativa da Bahia, é importante que todos permaneçam obedecendo os protocolos de saúde. Não tem previsão do que vai acontecer com ela. Temos ainda que ter fé na ciência e nas recomendações da Organização Mundial de Saúde e das autoridades de saúde do nosso país. Que tal falarmos agora de eleições? A reforma eleitoral de 2015 regulamentou a chamada janela partidária. É um período aberto a cada ano eleitoral que permite aos parlamentares mudarem de partido sem perder o mandato. Sabe como significa? Como funciona? Essa regra é uma saída para a troca de legenda, já que, pelo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, o mandato pertence ao partido e não ao candidato. A reportagem especial é de Fernanda Dourado. Iniciada em 3 de março e aberta por menos de 30 dias, a janela partidária era aguardada por muitos políticos envolvidos na disputa eleitoral deste ano como oportunidade para trocar de legenda sem o risco de perda dos mandatos.
Mas, para isso, é preciso cumprir rigorosamente o prazo estabelecido, como explica o advogado eleitoral Ademir Esmerim. Os deputados com mandato, eles podem sair do partido que eles estão para outro sem risco de perder o mandato. Por exemplo, já um vereador não pode. Mas por que essa diferença? Porque é o seguinte, a janela, ela só abre para o político que esteja em final de mandato. Entendeu? Então, por exemplo, lá quando teve eleição de vereador, o vereador podia sair na janela partidária, mas o deputado não podia. Agora é o contrário. Os deputados podem sair do partido que eles estão sem nenhum risco de perder o mandato. Já os vereadores não podem. O deputado estadual Robinho, assim como qualquer legislador estadual ou federal, tem até o dia 1º de abril para decidir se deixará ou não a legenda pela qual foi eleito. Para o progressista, a janela partidária aprovada desde 2015 é de grande importância para a política. A lei abriu essa brecha para que os deputados, que os legisladores pudessem trocar de partido. Eu acho que foi um mecanismo justo que a lei criou, né? Então, foi uma forma de você ter oportunidade de trocar de partido. Você foi eleito pelo partido, você vai praticamente cumprir o mandato que você foi eleito no partido que você foi eleito. Que antigamente a gente tinha um ano para a gente escolher a agremiação partidária e hoje agora a gente está com 6 meses da eleição. Eu acho que isso a gente tem que ter uma avaliação melhor do cenário político. A gente viu o exemplo aqui agora de um grande partido que mudou de rumo. E se os deputados, que lógico, eles não desejarem permanecer na mesma agremiação, ele tem essa liberdade de mudar. A janela partidária acontece sempre a exatos 6 meses do período de votação. Ela é uma das 5 possibilidades para que deputados estaduais e federais possam mudar de partido sem perder o mandato. As outras hipóteses são criação de uma sigla, fim ou fusão do partido, desvio do programa partidário ou grave discriminação pessoal. Qualquer mudança de legenda que não se enquadre nesses motivos pode levar o político a perder o mandato em vigência. Porque a janela se abre justamente para oportunizar que essas pessoas que estão insatisfeitas com os partidos que estão, ou que negociaram politicamente de outra forma, possam mudar de partido. Durante toda a semana, a Alba realizou a Semana da Gratidão pelo Trabalho. A iniciativa da Superintendência de Recursos Humanos foi executada pelo Departamento de Serviço Social da Casa, com o objetivo de promover mais saúde emocional aos funcionários daqui da Assembleia. Quem conferiu de perto foi o repórter Leonardo Costa e traz pra gente mais informações. Até o dia 17 deste mês, a Assembleia está repleta de cards, banners e até mesmo adesivos fazendo alusão à Semana da Gratidão. E ao meu lado está a chefe do Serviço Social aqui da Assembleia Legislativa, Laís Paulo, que vai falar sobre essa ação com a gente. Olá, Laís, boa noite. Me conta, o que seria essa Semana da Gratidão? Boa noite, Leonardo, tudo bem? Boa noite a toda a TV Alba, aos espectadores. A Semana da Gratidão é um projeto nacional, né, que é feito com base na ciência da gratidão, né? São estudos comprovados com base científica de que exercitar a gratidão nos torna melhores com nós mesmas e com também os outros e o ambiente, né, em que a gente vive melhor. E aí em março tem um GT, né, que é a GT Gratidão pelo Trabalho. É um GT organizado por psicólogas, profissionais da saúde mental de todo o país, mais especificamente do Rio Grande do Sul, onde fica mais concentrado essas pessoas que tocam isso. E esse GT, ele começa a organizar já há alguns anos esse projeto nacional que é a Semana da Gratidão pelo Trabalho, onde durante uma semana a gente faz uma série de atividades e pequenas intervenções com os funcionários, né, exercitando a questão da ciência da gratidão. E aí, aqui na Alba, como é que está sendo essa semana? A gente está trabalhando com elementos visuais, a campanha ela é digital também, né? Ela está aí nos nossos banners, nas nossas TVs digitais, e também com banners físicos, onde a gente colocou pelos corredores principais de acesso da Assembleia, e o servidor, ele vem aqui, tem um bloquinho, ele escreve qual o motivo que ele tem grato pelo trabalho.
para além dessa questão da gente fazer essa memória, né, escrita, que é importante também porque nos lembra da importância de coisas, de focar no que realmente é necessário, no que realmente importa. Porque a gente às vezes fica focado nos problemas e a gente se perde ali naquele emaranhado e não consegue enxergar as soluções. Quando a gente foca no que realmente importa, a gente consegue trabalhar os aspectos positivos para a superação de problemas alcançáveis, né? Que nem tudo a gente consegue resolver. E aí, Laís, e esse evento de quinta-feira? E aí, na quinta-feira, durante a semana, está acontecendo pequenas atividades também dinâmicas em alguns setores, que já são setores que a gente já faz intervenções, abordagens coletivas com a psicologia organizacional. Então, a gente está fazendo algumas dinâmicas, hoje a gente fez no Departamento de Transporte, na Superintendência de Recursos Humanos, no Departamento de Taquigrafia, onde a gente reúne servidores e aplica alguma dinâmica da psicologia organizacional e busca refletir também sobre esse processo do trabalho, da gratidão. Na quinta-feira, ela é como um resumo, é um fechamento da atividade, onde a gente vai se encontrar virtualmente, ainda em decorrência, né, dos protocolos da pandemia, e a gente vai fazer algumas dinâmicas, inclusive rever tudo que foi construído. Então tem um vídeo, né, que é elaborado nacionalmente, que a gente trabalha esse vídeo, eles são 16 razões, o nome do vídeo é 16 razões para ser grato pelo trabalho. E além desse vídeo, a gente também vai estar produzindo um vídeo nosso com registros durante essas atividades que foram feitas. Então, a ideia de quinta-feira é refletir sobre esse processo e aglutinar mais, né? Aglutinar mais força no sentido de pensar e valorizar os aspectos positivos do trabalho, principalmente num contexto que a gente vivencia de pandemia, de crise do desemprego, né? E de desmonte de direitos sociais. Então, a gente veio trazer isso para casa, a casa está voltando, para que a gente possa relembrar nos nossos servidores e resgatar os aspectos positivos do trabalho na nossa vida. Ok, muito obrigado, viu, Laís? Leonardo Costa para o Alba Notícias. E a gente encerra o resumo da semana do Alba Notícias com mais uma entrevista da nossa série Mulheres que Inspiram. Eu conversei com a jornalista e ativista Monique Evelyn. Ela é baiana do Nordeste de Amaralina, nordestina 2 vezes. É reconhecida como uma das jovens brasileiras mais promissoras do país. Assista agora esse bate-papo e deixe-se inspirar. Começando mais uma série Mulheres que Inspiram aqui na nossa TV Alba, dando voz e vez a mulheres que, através da coragem, abrem portas, né, para outras mulheres. E a nossa entrevistada desse programa especial é uma baiana retada. 30 anos, 27 anos ainda, é isso mesmo? Ela, gente, é de Nordeste de Amaralina e ganhou o mundo. Super destaque. Vamos lá apresentar ela para vocês? Mostra aqui na nossa câmera geral a querida Monique Evelyn, desbravadora. Monique, 27 ou 30 anos? 27 ainda. Ainda? Não é possível? Há tanto tempo que eu ouço. Daqui a pouco os 30 chegam. Há tanto tempo que eu ouço você falar, Não, trazer até tanto eu conhecimento. tô esperando esses 30. Olha, eu quero começar, Monique, esse bate-papo de forma leve mesmo, como a gente sabe que você é. Esses conceitos, né, tão importantes que você traz já há bastante tempo para mulheres de todas as idades, de diversas classes sociais, mas é bem importante a gente estar falando aqui que a sua origem é ali do bairro de Nordeste de Amaralina e que você há tempos fala do empoderamento feminino, do empreendedorismo e dessa capacidade que a gente tem que ter de gerar novos negócios. Como é que foi que você começou? Conta aí pra gente. Olha, eu sempre brinco quando estou fora de Salvador, que eu sou Nordeste 2 vezes, e tenho que explicar que, além de Salvador, eu sou do Nordeste de Amaralina, o que é maravilhoso. E minha jornada, quando você fala 30, 27, mas comecei com 16 anos, né? Oficialmente, porque os bastidores de querer criar alguma coisa sem saber necessariamente o que é, se é ONG, se é negócio, vem um pouco antes. Mas coloquei em prática aos 16, muito no formato de grêmio estudantil, no colégio que eu estudei no colégio estadual, né, Tales de Azevedo, no ensino médio, e o nome desse grêmio estudantil foi Desabafo Social. Eu queria que no início eu tivesse mentores e mentoras para explicar como funcionava o mundo dos negócios. Infelizmente eu não tive que aprender do pior jeito possível, errando muito, e é muito mais barato a gente aprender com o erro de outras pessoas, porque você já fica sabendo por onde vai. Aqui não deu muito certo, aqui dá certo mais vezes para mais pessoas, a gente vai ajustando na rota.
E a Inventivos surge muito nesse lugar. E se tivesse pessoas que realmente abrissem essa caixa de Pandora, né? Porque geralmente a gente tem receio de compartilhar os nossos bastidores com pessoas que estão começando ou com outros empreendedores que querem crescer. E na minha lógica isso não funciona, porque não dá para ser uma exceção que confirma a regra, né? Então a Inventivos nasce em agosto de 2020, no auge aí da pandemia, então somos 100% online, num lugar de formação, conexões, escala, e agora vamos para a parte de investimento, porque já formamos tanta gente. Nesse ano foram mais de 3 mil pessoas, e a parte legal que a gente considera é que não fica concentrado apenas nas grandes capitais, né? Quando a gente pensa na Bahia, não é só Salvador. Estou falando da Chapada Diamantina, Feira de Santana, quando a gente vai para o Maranhão, não é São Luís, é a Açailândia, quando a gente vai para o Pará, não é Belém, é Santarém. Então, essa mistura de pessoas nos interiores do Brasil também é muito potente quando a gente pensa na mudança, na real, da cara do empreendedorismo no Brasil, né? Porque senão vai ser sempre os mesmos e as mesmas pessoas com um perfil, né, falando o que deve ser, o que pode ser e como ser inovador. Monique, quero te agradecer, tá? A disponibilidade em conversar com a gente. Para finalizar, só aquela mensagem final para o pessoal que está acompanhando a nossa entrevista nessa série Mulheres que Inspiram, valorizar negócios de mulheres negras, porque esse ciclo, ele só completa quando a gente começa a valorizar uma outra, a oportunizar uma outra, a valorizar aquele negócio que vem da periferia, que vem do artesanato, que vem da iniciativa de mulheres que estão nesse mesmo pensamento nosso, de ver a outra, o outro crescer, né? Exato. Chegamos num momento de mundo, principalmente pensando em mulheres negras, que conseguimos visibilidade. O próximo passo é credibilidade e dinheiro para a gente continuar em movimento. E nem tudo que mulheres negras fazem é exclusivamente ativismo. É também, mas é negócio, é trabalho, é renda. E isso gera novos empregos, é bom para todo mundo. Eu acho que é importante deixar isso escurecido, esclarecido para vocês. E uma mensagem final é: se acostumem a dar certo. Por quê? Às vezes a gente tem medo. Aí o medo é medo de errar em público, medo de crescer. Só que a gente queria isso, a gente quer crescer. Então se acostumem a dar certo, não procurem erros e problemas quando está funcionando e indo bem. Se acostumem a dar certo e pense que inovação é fazer funcionar. E Salvador e as mulheres negras sabem fazer funcionar desde que Brasil é Brasil. Muito bom, perfeito. Muito obrigada pela entrevista, que sirva aqui ainda mais de inspiração para outras mulheres, né? Se encorajarem, deixarem o medo de lado e seguirem para crescer. Fiquem aí com a imagem de Monique Evelyn para você se inspirar no seu novo negócio, no seu empreendedorismo feminino. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. O resumo da semana do Alba Notícias termina aqui. Para você rever essa edição na íntegra, acesse o nosso canal no YouTube. A reprise do AN vai ao ar todos os dias às 7 da manhã aqui na TV. Você também pode acompanhar todo o nosso conteúdo, toda a programação, através das redes sociais, nossas páginas no Instagram e Facebook, ou ainda pelo site oficial da Assembleia, al.ba.gov.br. Para você, um excelente fim de noite, um excelente final de semana. A gente se encontra na próxima segunda aqui na TV Alba. Tchau, tchau, gente.